Paz do Senhor para todos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai amado, Pai querido, por estar na Tua presença, Senhor, nesta noite que se inicia, para darmos início à 18ª aula da Efladifam. Tem sido uma bênção e agora com a matéria, Senhor, de liturgia, aonde, ó Pai, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Abençoa os alunos, seja conosco, nos ajude, nos ensine. Ó Pai, através do poder do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade. Talvez hoje eu encerre a aula de liturgia, porque nós já falamos sobre batismo nas águas, apresentação de crianças, recebendo visitantes, orando enfermos, orando endemoniados, bênção apostólica, ciclo de oração, vigília, mini-vigílias, monte, recebendo obreiros e visitantes, noivado, casamento de efeito civil sem religioso, casamento efeito civil com religioso, casamento casado já no cartório só religioso, falamos de boda de prata, boda de ouro e boda de diamante, né? Tudo isso aqui são provas, tá? Que eu falei, que a secretária deve estar anotando as aulas que eu vou dando para vocês ministrarem. Eu tenho falado para assistir a aula escrevendo, que aí você já tem né, a prova na mão. Porque liturgia é falar como é que se faz, um exemplo, um casamento. Está escrito já, é tranquilo, só repassar, estou dando a dica, né? Repassar para a prova. Como a prova é de consulta, você pode assistir todas as aulas novamente e anotar tudo, né? E no dia, quando falar prova tal, já está na tua mão. Você vai, talvez em 20 minutos, fazer uma prova de liturgia, a maior de todas, eu creio que é mais o casamento, né? Que se fala muito, tá bom? Os demais não. E hoje eu quero só apresentar a vocês como é que se deve receber as pessoas. Tá vendo? É isso aqui agora, ó. Isso daqui é uma coisa muito importante com os visitantes. O que vem escrito aqui? Não é? Primeiro vem, é uma alegria receber você, tá? Na Adifam. Nome da pessoa, o telefone que é principal. A gente até botou e-mail, mas o telefone é o principal, tá? O bairro que a pessoa mora, como ela conheceu a Adifam? Um adesivo, Instagram, um amigo, família ou outro. Você e sua família estão nas nossas orações. Aí atrás ela anota seus pedidos de orações. O que serve isso aqui? Aquele visitante, no outro dia, se for jovem, um jovem homem ou uma jovem mulher vai entrar em contato com mulher, um jovem homem com homem. Uma irmã vai entrar em contato com a irmã, um irmão com outro irmão, um obreiro com obreiro, mandar uma mensagem para essa pessoa, perguntar se gostou do culto, se foi bem recebido, o que achou. Aí o segundo contato já é mandar o cartaz da igreja, olha, vai ter uma campanha aqui, né, para essa pessoa ela comparecer. Aqui você vai fazendo as tentativas, tá? Hoje em dia isso aqui se torna um canal de evangelismo. Pastor, e qual é o horário desse? Não tem aquelas plaquinhas que bota na porta da igreja? Seja bem-vindo, né? As crianças botam aí, o pessoal da comunicação aí fica fazendo os vídeos para o Instagram. É aquela plaquinha que a gente fala assim, ó, tá vendo esse pessoal e vai lá alguém com a plaquinha. No final do culto, você que veio aqui a primeira vez, vamos ali numa salinha, não vai demorar não, só 5 minutinhos. Aí oferecem um cafezinho, enquanto a pessoa escreve isso aqui. É importante o dirigente da igreja se apresentar. Olha, eu sou o pastor, sou a missionária, sou o presbítero, sou evangelista aqui da igreja, que bom que você veio, tá? Fala um pouquinho só da igreja, enquanto ele preenche, dá um cafezinho. Algumas igrejas, por exemplo, a sede, lembra do livro do evangelista Milton, que foi lançado lá? Então, foi presenteado para a nossa igreja mais 100 livros. Para quê? Para dar para o visitante, quando ele vai lá a primeira vez. Então, pode dar um chaveirinho, além do cafezinho, né? Essa Bíblia, Novo Testamento, se a pessoa não tem, o Novo Testamento. Isso aí tudo é investimento em almas. Então, hoje, isso aqui é uma ferramenta. Eu queria, entre em contato com a secretaria
né, da sede, que é a diaconisa Márcia, a diaconisa Carol Oliveira, né, e a Patrícia, que está ainda lá com a gente, e pede isso aqui, que ela vai mandar para vocês, ok? Muito bem. Agora, nós vamos falar sobre Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, ela... mesmo esse cafezinho? A Santa Ceia do Senhor, já está aqui, ela é algo que foi determinado pelo Senhor, tá? Quando o Senhor Jesus estava chegando na sua reta final, ele celebrou a ceia com os discípulos. Ele juntou os discípulos num lugar separado. Ali aconteceu muitas coisas, né? Foi falado sobre traidor, né? E tantas outras coisas. E lá ele partiu o pão e ele deu o vinho. O apóstolo Paulo foi o único, tá bom? Apesar de que no Evangelho também de João tem passagem bíblica para falar da ceia, quando fala que Jesus é o pão da vida, que é aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue. Está no Evangelho de João. Mas o apóstolo Paulo, ele foi um dos apóstolos que mais deixou minuciosamente acerca da ceia do Senhor. Acerca da ceia. Tá? 1 Coríntios 11, 23. Mas você pode começar até a partir do verso 17. Mas a partir do verso 23 ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quer dizer, então Paulo está falando que aquilo que ele recebeu do Senhor, a ceia, ele agora está ensinando, eu vos entreguei. Aí fala, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e havendo dado graças. Só que ali existe esse texto que tem que ser interpretado minuciosamente. Por quê? Existem muitos lugares que, infelizmente, não estão mais ministrando a ceia. Existem lugares que as pessoas participam de qualquer maneira. Existem lugares que a ceia está banalizada. Existem lugares que não tem mais temor com a ceia do Senhor. Existem lugares que, mesmo a pessoa não sendo batizado, ele ceia. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é o que são as recomendações do apóstolo Paulo, tá bom? E o que o apóstolo Paulo diz é que, como ele recebeu, ele nos ensinou. Já que ele nos ensinou, nós devemos, então, dar continuidade. Pastor, qual é o período de Santa Ceia? A Bíblia não fala se é uma vez ao mês, se é todo dia, 15 dias ou uma vez por ano, mas tem que ceiar. A nossa igreja ela tem o costume de realizar a Santa Ceia uma vez ao mês, mas já aconteceu por várias vezes eu tomar Santa Ceia na sexta, no sábado de manhã, no sábado à noite, no domingo de manhã, num final de semana só, 4 vezes, participar da Santa Ceia, porque eu estava visitando as congregações e ministrando Santa Ceia. Então, não existe uma regra. Qual o período de Santa Ceia? Só que não pode-se ficar muito tempo. Por quê? Por causa da passagem do Evangelho de João, que fala que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, nós, pastores, ficamos preocupados com as pessoas que não participam da ceia não ter parte com Jesus. Por isso é que as igrejas mais sérias, elas acompanham passo a passo a presença, livro de presença. Né? As nossas igrejas, inclusive as congregações, elas devem ter um livro ali, se ela quiser, ou o cartãozinho de presença. Isso é importante para o dirigente da igreja, ele acompanhar. Quem são os membros que estão participando da ceia? Quem são os membros que não estão participando? Olha bem, aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, dá o perigo de ter membro da igreja que está fora da comunhão. Fora da comunhão. Tá? Então, ali, primeiro, é isso, o tempo. As nossas igrejas, uma vez ao mês. Pode fazer 2 vezes? Pode. Pode fazer uma Santa Ceia no aniversário da igreja? Pode.
Só que a programação vai ficar extensa, né? Pode fazer uma Santa Ceia no dia do batismo, lá na hora do batismo? Pode também. Tá? É só informar a quem de direito, se for uma congregação, uma filial, informar o pastor da igreja, né, que está sendo realizada uma Santa Ceia extra. Tá? Agora, quem é que pode participar da Santa Ceia? Primeiro, quem aceita Jesus, faz o discipulado e é batizado nas águas. Na nossa igreja, a Adfam, só participa da ceia quem passa por esse crivo aqui. Aceitar Jesus, batismo nas águas, né, que é o ensino primeiro, e o batismo nas águas. São esses três que a pessoa precisa participar e saber o que ela está fazendo. Após o batismo, ela pode tomar a ceia. Quem é que não deve tomar a Santa Ceia? São aquelas pessoas que não estão de acordo com os preceitos bíblicos, os ensinos da Bíblia, os ensinos da palavra de Deus. Essas pessoas não devem participar. Quem são as pessoas que não devem participar da Santa Ceia, que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada? Aquelas pessoas que ainda não estão casadas no cartório para efeito civil, elas devem casar. Aquelas pessoas que estiverem infringindo a Bíblia Sagrada com pecados não confessados e deixados. Se a pessoa ainda está no vício, né? Não existe esse negócio, fala assim, toma a ceia que você vai ser liberto. Né? Toma a ceia que você vai conseguir ser transformado. Né? A Bíblia não fala nada disso. Tá? Quem mais? As pessoas que não só estão em vícios, mas que ainda estão juntadas, ainda não casaram, como eu falei, né? E estão em disciplina na igreja. Quem são as pessoas que estão em disciplina? São aquelas pessoas que infringiram o regimento interno, né? Passa por uma disciplina, o regimento interno é um documento da igreja, que fala interno, tá bom? Igual qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de clube, né? Qualquer tipo de condomínio. Existem condomínios, por exemplo, que se a pessoa pendurar roupa na janela, ele é multado, sabia? Existem condomínios que a pessoa não pode botar ar-condicionado aparecendo naquela máquina, existe um local exato para botar. E assim vai, condomínios, que se você botar o carro na vaga errada, você também paga multa. Então, todo lugar tem regra. Então, as pessoas que infringiram a regra da Adfam, elas passam pelo um conselho de ética, que normalmente é formado pelo dirigente da igreja, o pastor da igreja, tá? Ou quem de direito, e é visto conforme aquilo ali, a pessoa, enquanto estiver naquele período da disciplina, ele não participa da Santa Ceia. É claro que nós não somos Deus. Nós não estamos vendo onde a pessoa vai, o que ela está fazendo. Se ela vai para outro lugar e participa lá, é ela e Deus. Agora, qual o grande perigo da ceia? É a pessoa tomar a ceia, como a Bíblia diz, quem come e bebe, olha bem, quem come e bebe, tá? Indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. Come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? É a igreja. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Então, quem come e bebe sem discernir a igreja, come e bebe para a sua própria condenação. Aí Paulo fala, por isso é que nós somos exortados e chamados à atenção, para não sermos condenados, olha bem, hein, com o mundo. Aí você escuta a pessoa falando, não precisa ser batizado, não está discernindo a igreja. Não precisa, a pessoa toma, problema é dela, não está discernindo. Então ele está sendo o quê? Condenado com quem? Com o mundo. Aí eu te pergunto, é sério Santa Ceia, sim ou não? Muito sério. Né? Muito sério. Então, com isso, nós precisamos entender, primeiro, antes de falar da liturgia, o que é a ceia. As pessoas, ao participarem da ceia, tem uns que vão de qualquer maneira para o culto. Eu já vi gente vir para a ceia, mal arrumado, tendo roupa boa, descabelado, que não passa nem pente no cabelo. Não é?
Eu já vi pessoas, uma coisa é você não ter pente para pentear cabelo. Outra coisa é você não ter uma roupa boa. Mesmo assim, a igreja pode ajudar. Não é? E as pessoas vêm de qualquer maneira. Não se consagra. Antigamente, as igrejas, elas participavam da ceia, era muito interessante, né? Se distribuía o pão e na hora do cálice, era uma taça grande, assim, o diácono vinha com um lencinho e todo mundo bicava o cálice da ceia, mesma hora, ó. Aí o diácono vinha e passava um paninho, aí é pro outro. 300 pessoas no mesmo copo. Alguém aqui já participou dessa ceia? Agora imagine aquele bigodão, enorme, cheio de poeirinha, aí faz assim, ó. Aí no final ele faz assim no bigodão, ó. Entendeu? Só que com o tempo viu que isso estava meio sem, como é que fala o nome? Higiene. Aí beleza. Passou-se o tempo, vieram os cálices de vidro. Não é? Quem já tomou sem cálice de vidro? Os cálices de vidro. Só que o que ocorre? Aqueles cálices de vidro, eles deixavam em algum lugar, ao invés de lavar logo, o suco da uva ressecava. Alguns não lavavam direito. O certo é jogar água fervendo, porque aquele cálice de vidro vai ser reutilizado. Água fervendo. Só que como não secava direito, criava-se o que no fundinho? Aquele limozinho verde. E botava lá. Aí o irmão, a irmã não sabia de nada, tomava, tá, aquele limozinho verde. Então faltava higiene também. Aí criaram-se depois os cálices de plástico, de acrílico. Só que as igrejas, ao invés de jogar fora, estavam fazendo o quê? Que era pior ainda. Foi se passando o tempo, aí botaram copinhos descartáveis. Só que no final era uma sujeirada só. Enfim, a ceia, ela foi tomando forma. A primeira mesa da ceia, ela é uma mesa realmente, né? Nós temos aqui uma mesa chamada Em Memória de Mim, vende essa mesa. Normalmente você entra na internet, mesa para Santa Ceia. Você vai achar mesas lindas e maravilhosas. Todas as congregações podem ter essa mesa. Ela é linda, tá? Em Memória de Mim, tá lá. Aí nós colocávamos a bandeja dos cálices, dependendo da quantidade, uma em cima da outra, ou uma do lado da outra. Colocava um pão grande ali, tá? E botava os pratinhos do pão. A igreja que tinha uma torneira, uma pia do lado, na hora que era chamado a equipe, normalmente o pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono, até a missionária dirigente da igreja, e mais 2 auxiliares, que precisam ser obreiros, quando não tem, pode ser membro, eles chamam alguém para ora, e quando estiver cantando, eles vão sair para lavar as mãos. Saía para lavar as mãos. Lavava as mãos, e a recomendação era cortar as unhas, por causa da sujeirinha da unha. Eu sempre me preocupo com isso também. A unha tem que estar cortadinha. Não é? Lavava-se as mãos. A nossa igreja, como banheiro era longe, existia aqui uma bacia de louça de cerâmica bonita, um jarro de cerâmica muito bonito. Ficavam 3 obreiras, uma segurando a bacia, a outra segurando o jarro e a outra segurando a toalha e o sabão ou o sabonete. Molhava a mão, dava, né? Depois a gente via aquela água preta, que estava sujo mesmo a mão da turma. Aí você fala, por quê? Ao sair dali, secava e não botava mais a mão em nada. Você não lavou a mão? Aí você fala, mas por que tudo isso? Você vai saber. Um obreiro segura o microfone para o pastor. Aí o que fazia? A igreja de pé. Botava a igreja de pé, levantava-se o pão para apresentar, podendo ser o pastor ou quem ele pedir dos seus auxiliares. A mão pega no pão e ele orando, ele apresenta o pão. Muitos anos atrás, a igreja, não a nossa, não vou falar o nome, ela fala que aquele pão se transforma no corpo de Jesus.
E ela fala que o suco de uva se transforma no sangue de Jesus. Só que não se transforma. Ele simboliza. Então, na oração, ele vai apresentar, Senhor, aqui está esse pão. Falar mais ou menos. Feito pela mão dos homens, um padeiro. Mas ele simboliza o teu corpo, a tua morte, a dor do Calvário. E nós estamos aqui para participar desse pão. Aí o que ele faz com o pessoal de pé? Pega o pão no meio e fala, e havendo dado graça, partiu o pão. Aí ele parte o pão. Podem sentar. Aí alguém vai cantar o hino da harpa ou o ministério de louvor. Os dois auxiliares que lavaram as mãos vão fazer o quê? Fazia isso aqui. Cortava o pão. Algumas igrejas já tinham umas diaconisas que já mandavam o pão cortadinho, todo quadradinho. Era bonitinho os pãezinhos. Já vinha tudo quadradinho. Chegava de manhãzinho cedinho, elas pegavam aqueles pão plus vita, cortava ele quadradinho, deixava bonitinho ali. Aí o pastor não precisava de só partir o pão. Aí quando ele faz isso, ele pede para os auxiliares ou algum obreiro ou obreira distribuir os pães. Aí é distribuindo. Né? Está cantando, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, né? Pode ser esse. Né? Cristo já nos preparou, ama já que nos comprou, e agora nos convida a ceia vir. Você não vai cantar o teu hino. É hino de ceia. Né? Aí você não vai cantar um hino diferente da ceia. É uma cerimônia isso. Né? É uma que nós estamos fazendo em memória de Jesus. Não esqueçam. Depois que todo mundo pega, o pastor ou o dirigente serve os obreiros, igual Jesus fez com os discípulos. Aí serve. E aquele que se segue depois do pastor ou do dirigente da igreja, o segundo dirigente ou o terceiro, ou se eles não tiverem quem se segue, serve o pastor da igreja. Quem serve o pastor presidente é o primeiro vice, o segundo vice ou o terceiro vice. Se não tiver ninguém, o pastor auxiliar. Se não tiver auxiliar, o evangelista. Não tiver evangelista, o presbítero. Não tem presbítero, o diácono ou a diaconisa. Não tem diácono, diaconisa, um líder de departamento. Serve o pastor. Depois que todos foram servidos, aí ele faz aquela pergunta: alguém não foi servido? Vamos lembrar que Jesus estava sentado aonde? Na mesa. Tem igreja que fica em pé. Só que nós entendemos que Jesus está na mesa. Alguém come em pé na mesa? Quando a pessoa chega na mesa, a gente fala o que para o visitante? Senta, menino. A gente está na mesa. Ah, é pecado tomar ceia sentado. Hein? A gente está na mesa. A pessoa senta, aí ele vai e fala o versículo do pão. E havendo dado graça, partiu o pão e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Aí ele fala: comamos. Tem gente que tem medo de mastigar pão. Não sei por quê. Tem gente que engole seco, pode se engasgar. E é para você, durante estar mastigando, pensar em quem? No Calvário, na cruz. Agradecer. Senhor, muito obrigado. O Senhor morreu no meu lugar. Te agradeço. Tem gente que chora. Não é? Aí engole. Dá um tempinho. Todos fiquemos de pé. Aí pegava aquela bandeja de cálice. Apresenta. Senhor, este suco de uva, ele simboliza o teu sangue. O sangue da nova aliança. E tal, e ora. Aí distribui, pede o pessoal para sentar. Nós não servimos vinho, nós servimos só suco de uva. Tá bom? Nós não servimos vinho, suco de uva. Muito cuidado. Distribui a mesma coisa que fez com o pão. O pastor, o dirigente, serve os obreiros e as obreiras. Por isso é importante que os obreiros e as obreiras sentem no local tudo junto, para não ficar procurando. Onde é que tem obreiro? Onde é que tem obreiro? Tá? Quem está na porta é obreiro, já vem em direção logo ao cálice para adiantar, para pegar, e o pão também. Depois ele faz a mesma pergunta: alguém não foi servido? Tudo bem. Naquela época também existia, fala assim: irmão, você que está em comunhão com alguém, troca o seu cálice com alguém. Aí trocava os cálices. Né? Marido e esposa tomavam assim, né? Bracinho cruzado. Né? Aí ele fala assim, logo após que ele pergunta, semelhantemente, após cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aí ele fala essa parte, tá? No pão não fala não. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu vejo gente falando assim: fazer isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim.
é só na bebida. No pão não tem. Aí fala, bebamos. Aí bebe. Aí canta o louvor. Aí aqueles obreiros vão recolher os cálices. Recolhe tudo. Quando chegar na mesa, né, o pessoal está glorificando, cantando, pede para o pessoal ficar de pé, faz uma oração agradecendo e pode pedir para retirar a mesa. A ceia era feita assim até algum tempinho atrás. Quem participou dessa ceia? O tempo passou, né? Mudou agora. Agora mudou. Espero que pare por aí agora, né? Porque eu acho que não tem como inventar mais nada. Hoje a ceia, ela tem a mesa. Só que as mesas agora estão tudo enfeitadas. Se vocês assistirem a pregação segunda-feira de domingo, vocês vão ver o que as irmãs, as obreiras, enfeitaram lá. Nossa, parece uma mesa de casamento. Tem lá uma coroa de espinho, um jarro de flores muito bonito, tem um pano saindo de dentro de um jarro de barro, como se fosse um vinho escorrendo, tem um pano vermelho simbolizando, né, o manto de Jesus, o sangue, tem, o que mais que eles botam lá? Um pão de plástico, bonito também, tem folhas de trigo num jarrinho, bacana lá. Pastor, a gente pode fazer isso? Pode. Você não pode inventar. Pode botar a vela? Não, aí não. A gente não usa vela. Posso botar pisca-pisca? Ué, se quiser botar lá a Santa Ceia pisca-pisca, contigo mesmo. Né? Aí bota lá. O que nós usamos hoje, pastor? Está aqui. Isso aqui não está orado, eu vou mostrar como é que faz, tá? Ele não está orado. Como não está orado, para mim é uma coisa normal, que a gente compra na padaria, então é normal. Então está aqui. Né? Hoje, todas as filiais podem usar isso aqui. Eu acho que todas já estão usando. Né? Isso aqui se compra, tem validade, cuidado. Isso aqui estraga e azeda. Então, muito cuidado com a validade. O bom é guardar, talvez, na geladeira o que sobrar, para não estragar. Quando tem assim a mesa, como é que se faz? Não se lava mais as mãos, não precisa. Não precisa ter aquela bacia, o jarro, nada disso. Botou lá, tá lá, vai na frente, é até mais rápido agora, tá bom? As pessoas ficam de pé, né? Ele faz a oração dirigente, ok? E ele não parte mais o pão já está partido. Lembra do pão? Partiu o pão, não precisa mais. Depois que ele acaba de orar, só vai ter um obreiro ou dois, dependendo da quantidade de pessoas, para distribuir isso aqui. Aí distribuiu todo mundo, o pastor distribui para os obreiros, as obreiras, e ele é servido pelo que se segue dele, mesma coisa. Quando ele acaba de fazer isso, ele fez já a oração apresentando o pão no início. Tira-se essa capinha aqui, ó. Vendo? Tira a capinha. Aqui dentro tem um pãozinho sem fermento, que eu acho que com fermento ele ia ficar duro e estragar. É sem fermento esse aqui, mas não tem nada a ver com fermento, sem fermento é pão. Está aqui. Ele faz a mesma coisa. Todos receberam? Sim, faltou alguém não. Aí ele fala a mesma coisa. E havendo dado graças, ele partiu o pão e disse, esse é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Como eu não orei, não está nada, aí ó. Como ele é sem fermento, derrete na boca. Né? Aí, engoliu. Esperou mais um pouquinho. Né? Muito bem. Agora, a igreja de pé, vamos orar o cálice. Aí ora o cálice. Né? Acaba de orar o cálice. Sentou, ele fala, pode abrir, por favor, irmão? Com cuidado, tá? Aí, ó, como isso aqui é lacrado, abriu devagarinho. Aí ele vai falar assim, mesma coisa. Semelhantemente, após cear, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o bebê dizer memória de mim. Ele pode até falar, se você quiser, antes de beber, trocar o cálice, troca. Se ele quiser incrementar e falar, irmãos, Jesus sofreu por nós. Jesus padeceu por nós. A dor da cruz foi terrível. O sofrimento dele por nós. Ele pode. Ele pode. Tá? Aí quando termina, ele fala, bebamos todo. Aí bebe, ó. Bebeu. A pessoa sentada, não está em pé. Aí canta-se um hino, o que vai acontecer? Recolher.
né? Recolhe, aí está lá, o obreiro, a obreira, toma aqui, né? Recolheu, tá? E ao término faz a oração e pode recolher a mesa, material da mesa, na hora ali. Agora pode também, se quiser, fazer, até eu já vi igreja fazer assim, ao invés de ir até as pessoas, os obreiros ficam parados e as pessoas vêm buscar, enquanto está cantando. Aí levanta, pega, eu fiz isso outro dia na sede. O pessoal levantou e veio pegando. Isso é. Pastor, e se uma pessoa que a gente sabe que não pode tomar, pegar, eu dou um tapa na mão dele? Não, com ele mesmo, deixa. Você não vai fazer nada. Pastor, o obreiro e a obreira, ele tem que ficar atento. Existem alguns irmãos que, infelizmente, já fizeram isso aqui. Ele assina e não participa. Por quê? Talvez ele não quer confessar o pecado, o problema, medo da disciplina. Só que o obreiro e a obreira que está ligado, fala, pastor, eu observei que a irmã fulano, o irmão fulano, o obreiro tal, eu já olhei, ele assinou o livro, mas ele não tomou a ceia. Você passa para mim, ou para o dirigente da igreja. O próprio dirigente, ele não pode ficar de olho fechado. Ele tem que estar olhando quem está pegando. O que é isso? É quartel? Não, isso é zelo. Não esquece. Aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, tem parte comigo. Aquele que bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso é sério, irmão. Então o pastor está olhando o rebanho. Aí é para informar. E a secretaria deve informar o dirigente, olha, se é missionária, pastor, presbítero, olha, essas pessoas aqui estão sem tomar ceia. Um mês tem problema nenhum. Mas com 2 meses, aí já começa a coisa a ficar muito longa. Eu vou chamar esse irmão para conversar. Irmã fulano, o pastor, o dirigente, queria falar com você. Aí senta, traz o cartãozinho, o irmão não tem participado da ceia, tá tudo bem? É assim, não é acusando. Ô irmão, tá em pecado, tá com o demônio, o que você tá aí acontecendo contigo? A pessoa fala, tô com o demônio e estou saindo dessa igreja. Acabou. É com calma, né? Com carinho. Lembre-se que são ovelhas. E ovelha, ela não pode ser maltratada, ela deve ser disciplinada e repreendida. Mas lembrando, com amor. Não é tudo que faz é com amor. Então, a ceia. E se, pastor, e se entrar um ímpio e pegar? Não mete a mão, deixa. Já aconteceu isso? Já. E se entrar um católico? Deixa. Não bate na mão de ninguém. E nem fala, não pode. Não. Deixa pegar, irmão. A pessoa está ali, tá? Deus não vai levar em conta também a ignorância não de alguém. E se a pessoa pegou conscientemente, o problema é dele. Deixa para lá, tá bom? A ceia, tem alguma dúvida? É difícil, mas tem pessoas que se perdem no texto, não fala o versículo correto do pão e do vinho, inventa. Se não o decorou que nem eu tenho decorado, deixa a Bíblia aberta ou o celular ali, ó. Não tem problema nenhum. E havendo dado graça, partiu o pão e disse, esse é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo, esse é cálice, a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Bebamos. É melhor do que falar o que não é para falar. Eu já vi gente falar cada coisa, fica nervoso. Eu já peguei muito presbítero, ministro da ceia. Aí começa a fazer tudo errado, aí os obreiros atrás, tá todo errado. Eu preciso depois eu falo com ele. Já vi muita gente fazer ceia errado. A ceia tem uma liturgia. Não inventa. Porque se você inventar muito na ceia, você vai se perder. A pessoa que quer inventar algo, ele deve dominar aquilo ali. Ele domina a liturgia da ceia. Aí ele pode criar o que ele quiser. Né? Se eu não me engano, a última ceia, ali na ministração, eu chorei muito falando do Calvário, da cruz, da dor de Jesus. Né? Eu vivi aquele momento da cruz ali. Tá? Então, a pessoa que domina, ele está ali com o pão na mão e está sabendo o que está falando. Aí a pessoa começa a chorar, se emocionar. O que eu tenho que falar mesmo, hein? Se perdeu. Tá? Então, pode ter mesa bonita, pode incrementar a mesa. Agora, é claro, se você botar coisa que não é para botar na mesa e eu ver, eu vou falar, irmão, tira isso daí.
Ah, eu comprei uma curvina e botei lá. O que tem a ver peixe, irmão, na mesa da ceia? Não é porque não é peixe, não, irmão. Eu botei uma rede lá, uma tarrafa. Pra quê, irmão? Né? Tá bom? Então, inclusive hoje, para se preparar essa mesa, as irmãs, elas têm que chegar muito cedo. Ou fazer um dia antes. Por exemplo, a mesa da ceia de domingo, eles prepararam na terça-feira já. Já está prontinha lá. Por quê? Porque toma tempo. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, muito bem. Vamos ver se eu consigo passar para vocês aqui a página 88. A ordem nos cultos. Compete aos obreiros e dirigentes responsáveis pelo culto. Página 88. Primeiro, fazer a distribuição de oportunidades cuidadosamente, evitando tomar tempo demasiado. Lembre-se que a mensagem bíblica precisa de tempo considerável para sua exposição. Como as nossas igrejas, naquele culto tradicional, se dá oportunidades, e eu já falei para vocês que o dirigente da igreja pode pedir autorização para mudar a liturgia, eu autorizo, separo o bem da obra, não tem problema nenhum. Se tem o normal, oração de 15 minutos, hino da harpa, leitura devocional e as oportunidades de departamento de pessoas, muito cuidado, tomar o tempo da pregação. A mensagem deve ter, no mínimo, meia hora de tempo para as pessoas. É por isso que 8h30 passa para o pregador ou para o mensageiro da noite, né? Quando é de 7 às 9. Então, é meia hora antes do culto acabar, passa-se para o mensageiro. Muito cuidado quando dá oportunidade para algum irmão e ele fica falando demais. Tá? E se acontecer isso, você corta as outras oportunidades. Infelizmente. Tá bom? Porque senão o culto vai acabar muito tarde. Então, quem está dirigindo, está com a direção. Ó, outra coisa, nada de ficar pedindo oportunidade. Nós, assembleianos, entendemos que quem está dirigindo o culto tem a direção do Espírito Santo. É ele que dá a direção, quem vai cantar, dá oportunidade, testemunhar. E a pior coisa que existe para o crente, para mim, como pastor, é quando ele fala assim, fui pego de surpresa. Você não está ligado com Deus que o Espírito Santo falou que você ia ter oportunidade. Nunca fale isso que você foi pego de surpresa. Fica quietinho. Para que você vai falar, fui pego de surpresa? Sei nem que eu vou falar. Ó, é melhor sentar então. Fala, não quero não, muito obrigado. Tá bom? 2. Conduzir o culto divino de forma festiva e não como se fosse um velório. Vamos lá, vamos cantar o hino 15. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé. Irmão, isso é um velório, nem velório é. Agora o que é culto festivo? Vamos cantar o hino 15, igreja! Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar. Só o jovem Jesus, só os irmãos, a igreja foi ali pela fé. Olha só. Não é? Só os instrumentos. Né? Quando acabar os hinos da harpa, já tem uns 3 batizados com o Espírito Santo. Entendeu? Tem que ser alegre, mano. Tem gente que vai cantando da harpa, meu Deus, parece que tá assim, eu não queria cantar, mas vou ter que cantar, né? Ainda canta os hinos tudo errado. Hino público, aí quer cantar hino de velório, né? Ou então quer cantar hino 302, no mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser. Cheio de culto público, cheio de visitante, cuidado. 3. Indicar uma pessoa para a regência dos hinos congregacionais se o dirigente oficial do culto não tem habilidade. Não chame qualquer um para cantar errado. Estão cantando hino de harpa muito errado. Ah, lá não tem hino da harpa, tem ministério de louvor. Então deixa o ministério de louvor. Lá a gente canta hino avulso. Não sabe cantar hino da harpa? Não invente. Eu já fui no lugar que o irmão falou assim para mim, não vou falar onde. Pastor, oi, Deus me deu sabedoria. Aí eu dentro de mim, lá vem. Qual sabedoria, irmão, que Deus te deu? Eu sei cantar todos os hinos da harpa. Nossa, que coisa linda! Aí ele, mas eu sei cantar só no meu ritmo. Canta aí. Aí ele cantava assim.
Ó cão cego andei e pedi. Aí eu canto 3. Plena paz, santo gozo. Aí tinha uns obreiros comigo. Falou assim, rapaz, isso não vai dar certo. A gente... Aí foi para o culto da igreja. Nossa, e cadê que os irmãos se concentravam? Aquele cantando tudo errado. Então o hino passa a virar o quê? Chacota e feio. E não tente cantar. Eu costumo falar assim, tá fora do ritmo. Se eu estiver meio nervoso, então... Não, irmão, para aí, vamos começar isso de novo. Tá fora do ritmo. Né? Ou então, se eu não consigo falar, eu não canto. Eu fico calado e de olho fechado. Eu vou dar corda para cantar errado? Tá? 3. 4. Não chamar para o púlpito e nem dar oportunidade àquele que nem você, seus companheiros conheçam, ainda que esse apresente como obreiro. Não chame, aquilo que eu te falei, tem que ter credencial. Só quem chama para sentar no altar é o pastor da igreja, o dirigente da igreja, mas ninguém, nenhum secretário, recepcionista tem autonomia de levar alguém para sentar no altar. Ele deve ser convidado para sentar no altar. A maioria das igrejas nossas não está tendo mais obreiro no altar, mas tem cadeiras especiais. Não chama, deixa ele ser chamado. 5, página 89. Ao receber a visita de político ou outras autoridades reconhecidas, trate-as com honras e cortesias, podendo até separar um lugar específico, mas nunca no púlpito. Chegou uma autoridade, um vereador, um prefeito, um senador, um deputado estadual, federal, presidente da república, vice-presidente, né? O conselho tutelar da área, o presidente da Câmara. Protocolo. Está conosco o excelentíssimo vereador fulano de tal. A excelentíssima vereadora fulana de tal, o excelentíssimo deputado estadual fulano de tal. Fique de pé, a igreja quer receber nosso deputado estadual, federal, senador, seja quem for. Vamos todos recebê-los? Amém. Por favor, tem uma cadeira aqui para o senhor sentar juntamente com seus assessores e a sua esposa ou seu marido. É assim, não é o altar. E no final, você vai chamá-lo para orar por eles e agradecer. Tá? Para você dar voz, só quando terminar o culto. Acabou o culto. Ah, eu queria falar com a comunidade. Tá, após o culto, a gente encerra aqui, o senhor pode falar aí de baixo. Aí o pessoal quiser ficar, irmãos, o nosso vereador, deputado, quer falar com vocês. O irmão pode esperar 5 minutinhos? Aí fala, mas o culto acabou. E não precisa usar o altar. Quem está entendendo? Tá bom? E quando não se tem esse protocolo, a honra devida a quem dá honra, tá? Tem que dar honra a quem tem honra. E não esquece que toda autoridade ela é constituída por quem? Por Deus. E não há autoridade que não seja constituída por Ele. Guarde isso. 6. Começar a encerrar os cultos no tempo estabelecido, a menos que tenha circunstância especial. É de 6 às 8, é de 7 às 9, é de 9 às 11? Vamos terminar no horário. O que é caso especial? Poder caiu. Glória de Deus. Manifestação do sobrenatural. O povo quer mais. Aí mesmo, ninguém segura. 7. Levar os membros a sentir que sua frequência e participação nos trabalhos da igreja são apreciadas e têm grande valor. Isto é, a pessoa que não vem para o culto, poxa, fulano, senti sua falta domingo, senti sua falta na quinta, senti sua falta na quarta, senti sua falta na segunda no evangelismo, mas não como cobrança, só como falta mesmo, para a pessoa saber que ele é importante. Poxa, senti sua falta para cantar os hinos da harpa, senti sua falta para cantar no ministério de louvor, senti sua falta na bateria, sentiu sua falta ali no som da igreja. Tá? 8. Não permitir excesso ou vandalismo. Isto inclui bater palmas, gritos histéricos, sapateado, dança no espírito, arrebatamento. O que é isso aqui? A pessoa batendo palmo descontrolado. A palma é assim, né? Aí tá alguém. Vai atrapalhar o louvor, não vai? Ou então a pessoa tá... Já aconteceu aqui. Já aconteceu isso aqui. O irmão ficou meio descontrolado, rodando, aí daqui a pouco ele, pum, eu estava presente. Ele bateu a cabeça naquela cadeira de ferro, na hora que ele caiu, falando que estava arrebatado, o sangue escorreu, o vermelhão no chão. Aí eu falei, varão, levanta, vai arrumar essa cabeça que tu machucou. Aí ele levantou, aí veio aqui pro refeitório arrumar a cabeça dele. Tá? Eu já vi gente quebrar coisas. A Bíblia fala que o espírito é sujeito a quem? A pessoa pode, ó, mas tem que saber o que está fazendo. Só quem não sabe o que está fazendo é quem está endemoniado. Quando acaba o poder, não sei nem o que aconteceu. Tu está com o demônio, varão? O negócio é que tu não sabe o que está acontecendo. Todas as pessoas que estão no lugar, o Espírito Santo.
roda, pula, sapateia, ele sabe o que está fazendo. Sim ou não? Ele tem noção. Quando ele sai daqui, é porque ou ele está surtado, surtou. Existe surto aqui, sim ou não? Surtou, aí tem que chamar o SAMU. Eu já chamei, tá? Quem sabe disso? Eu já chamei. E saiu daqui amarrado. Chegou a rasgar a minha roupa. Quando eu vi que estava surtado, eu falei, falando as coisas, falei, pode ligar. E segurei, pode ligar. Aí veio, e tal, e gritando, não sei o que lá, e tal. Aí levou, deram um sossega-leão, voltou calminho. Nunca mais surtou. Entendeu? Pulava no sofá branco, lembra? Querendo rasgar, meu Deus do céu. Mas a pessoa tem problema. E surta. Tá? Então, muito cuidado com vandalismo. Gritos histéricos. Do nada a pessoa está lá, eu estou aqui falando já, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você nem está me ouvindo mais. Ô, irmão, se controla aí, você está me perturbando. Né? Tem uns irmãos que são meio, sei lá, parece que eles têm problema, né? Vamos lá. E cuidado com o emocionalismo. Existe o mover do espírito e existe o que? A emoção. Você tem que discernir. Né? É igual querer que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo e fala assim, repete o que eu estou falando. Lá, 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 lá. Aí a pessoa vai, lá, 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 lá. Ih, foi batizado. Foi nada, irmão. Eu até brinco que isso aí é um mistério aí do cantor aí, né? Tem que saber. As línguas estranhas, elas são renovadas. São renovadas, tá? Mas isso é um estudo para dons espirituais. Regras para membros, obreiros e líderes. Página 89 ainda. Todos os obreiros como membros que são da igreja devem enquadrar-se nas igrejas gerais, para que o obreiro não tenha o seu ministério censurado. Isto é chamado a atenção. Recomenda-se. Primeiro, seja um homem de oração e apegado à palavra. Se é um obreiro, uma obreira, quer ser, se dedique na leitura da palavra. E goste de orar. Eu botei outro dia lá, não botei? Você já orou 30 minutos e leu pelo menos 7 capítulos da Bíblia? Você pode botar para os departamentos. Irmão, pastor presidente botou aí para a gente. Você já fez isso? B. Mostre respeito com todos os obreiros, pois os mesmos são co-herdeiros da mesma esperança. Respeite o diácono respeita pastor respeita presbítero, evangelista, missionário, missionária, porteiro, recepcionista, líder de departamento. Um respeitando o outro. O teu direito começa quando o meu termina.